Um cantor egípcio foi contratado para trabalhar numa daquelas festas nojentas exclusivas dos milionários árabes. Pois é. Só que lá acontece um problema muito sério, que ele se envolve com a mulher do dono da festa e aí o cara manda simplesmente cortar o pipi. Mas para você entender o porquê isso aconteceu, eu preciso te contar a história desde o início. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. A história que eu vou contar para vocês é a história do cantor Ahmed Adawiya, que é um cantor egípcio, o ícone da década de 70 e 80, muito famoso. Fazia muitos shows pelo Egito e mundo árabe, e a história dele é meio que uma Cinderela árabe na versão masculina, porque ele era um cara pobre, ele era um cara sem oportunidades na vida, um cara que não era padrão de beleza da época, ele era um cara que vivia tocando ali com uma bandinha chechelenta daqui, uma bandinha chechelenta dali, ele não tocava profissionalmente, era com músicos que não eram profissionais, eram pessoas que na época aqui no Egito tinham caras que eram tipo tapa-buraco, um número artístico de um cabaré bem chechelento, não veio, aí eles iam na rua e chamavam assim os caras da rua mesmo, que ficavam já esperando ali para trabalhar daquela forma. Até uns 5 anos atrás ainda existia esse tipo de trabalho, que são músicos de rua, eles ficam na rua esperando uma oportunidade. E esse cara tocava pandeiro, nem cantor ele era. Mas ele tinha uma voz muito bonita e cantava sempre entre os amigos. Isso é o que os amigos contam, que sempre nas rodas ali nos cafés, ele sempre cantava e chamava muita atenção. Mas os cabarés não davam oportunidade para ele de jeito nenhum. Até que um dia, o cantor da banda que ele trabalhava, que era bem ruim, ficou doente e não foi. E aí, meu amor, para eles não perderem aquele bico ali que apareceu para eles na hora, eles falaram assim, quem de nós aqui dá para cobrir o lugar? O Ahmed Adawiya. Quando o Ahmed Adawiya foi e subiu no palco do cabaré, simplesmente ele virou estrela do dia pra noite. Como assim? Assim como um cabaré no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ali é um antro de tudo. Então tem de tudo, mesmo que você pode imaginar que eu não posso falar aqui dentro da plataforma, tá? Então você imagina o que é tudo, é tudo. Desde vender as carnes até vender os orégano, entendeu? E é assim mesmo aqui no Egito. E nessa época era pior ainda, porque o pessoal não tinha muita opção. Hoje em dia ainda tem disco, ou tem não sei o que, ou naquela época não tinha. Então o pessoal era pobre, era rico, ia todo mundo para aqueles lugares ali. Quando esse cara me sobe no palco, o que acontece? Uma chuva de dinheiro. O que diz se ele é bom ou não, não é a voz, não é o talento, é a quantidade de dinheiro que é jogado na cabeça dele. E quando ele abriu a boca para fazer um repente, que aqui no Egito a gente chama de mauel, ele teve uma chuva de dinheiro na cabeça dele e obviamente o cara do cabaré, não sendo bobo, viu ali uma galinha dos ovos de ouro e assinou um contrato com ele. Dali pra frente foi exatamente assim, ele dormiu no anonimato e ele acordou um super astro da música egípcia. Nessa mesma noite, ele gravou ali uns demos, que na época eram umas fitas cassete, ele tinha gravado, os caras levaram ele pra gravar, ele gravou ali, foi no estúdio com os caras, gravou, jogou nos rádios, nos negócios ali pra ver se alguém tocava, achando que ninguém ia tocar. Um radialista pegou e falou, vou tocar isso aqui, é bom. E botou uma música que era exclusiva dele. E enquanto isso ele foi fazer um show fora do Egito com o cantor da banda dele, porque aí ele não fez a trairagem ali, não foi um cara FDP e largou o cara na mão, não, eles tinham os trabalhos, ele foi cumprir a agenda dele e ele tinha o contratozinho dele ali com aquele cabarezinho chechelento e tava tudo certo pra ele. Ele foi com o cara, quando eles estão voltando, existe uma aglomeração das pessoas vindo na direção dele, ele olha para trás procurando a estrela que está dentro do aeroporto. Quando ele vê as pessoas em cima dele pedindo autógrafo, porque nessa época não tinha telefone, né? Era década de 70, as pessoas pedindo autógrafo, principalmente as mulheres. E aí ele descobre que ele estava famoso. A foto dele foi divulgada nos jornais e em revistas como a nova sensação do momento, como o novo astro, e contando a história que eu contei para vocês agora. Foram vários contratos no cinema, vários contratos nas novelas. Dali para frente a ladeira só subia para ele. Até que chega o momento que ele vira um astro internacionalmente famoso. Dentro do Egito ele já não podia mais andar sozinho. Todo mundo conhecia Ahmed Adawiya. Shows em Londres, shows no Líbano. Nessa época o Líbano era conhecido como a Europa do Oriente Médio. Então fazer show no Líbano era assim o ápice de um cantor naquela época. Shows pela Europa, Estados Unidos. Então ele começou a rodar o mundo fazendo shows. Mas aí você para aquela pausa assim, peraí, eu nunca ouvi falar desse cara, como assim um cantor egípcio muito famoso e fazendo uma turnê mundial. A turnê dos cantores famosos é para a colônia árabe. Então aonde tinha uma colônia árabe grande que pudesse pagar o preço dele, era onde ele era contratado
contratado, entende? Então quando a gente fala de turnê de um cantor árabe, ele vai cantar para a comunidade árabe. Até que começou os contratos para os Emirados ali, Arábia Saudita, para aqueles lados de lá, para os sheiks, para os príncipes, para os reis. Meu amor, é ali que você ganha dinheiro até não dar mais. É como eu já contei para vocês no vídeo anterior, eu vou deixar linkado aqui das festas nojentas, porque sim, eles pagam muito dinheiro por um desconhecido que ele simplesmente quer. Mesmo não sendo famosa, eles pagam muito dinheiro. Agora, imagina você, uma pessoa super famosa, contratando esse cara. Esse cara foi lá para fazer uma temporada num palácio de um príncipe lá, de um sheik da Arábia Saudita. Eis que, levado pela luxúria, ele se envolve com a mulher do cara. Como eu falei para vocês, ele era tão famoso que ele assim destroçava os corações das fãs. E ele, gente, era muito mulherengo. Todo mundo aqui no Egito da época fala que toda bailarina que trabalhou com ele teve que ter tido um tereco-teco com ele. Toda atriz teve um tereco-teco. Ele era super mulherengo. Ele tinha vários relacionamentos amorosos assim de uma vez só. Ele era um cara que ele amava muito as mulheres e as mulheres o amavam. Então, quando ele foi para esse lugar, ele era o presente da aniversariante, que era a esposa do sultão lá, do sheik árabe lá. Acontece que era uma temporada, eram alguns dias que ele ia ficar lá, ganhando ali a sua pequena grande fortuna, até que a mulher do sultão se envolve com esse cara. Não podia dar mais errado, né? Numa situação normal assim, super entre aspas, porque não existe normalidade para isso no nosso mundo, mas no mundo deles, o normal numa traição ali dos caras ali da Arábia Saudita seria eles fazerem o quê? O cara foi pego ali com a boca da botija com a mulher do outro, era dar cabo, fazer o arrasta pra cima pra ele, né? Para poder finalizar ali com a situação e honrar a honra ali do marido traído. Só que o que o marido fez? O marido foi muito estratégico e foi bem perverso. O marido simplesmente descobriu da traição da esposa, sabendo que a esposa estava ali coagindo com tudo, super ali envolvida com o cara, mas ela era a mãe dos filhos dele e sua esposa. E se ele aumentasse o negócio, fizesse o arrasta pra cima com o cara, né, desse cabo da vida dele, ele poderia comprometer a reputação da mãe dos filhos dele. Então o que ele fez? Ele contratou um cirurgião super famoso lá do país deles. Durante o jantar desse cantor egípcio foi sedado e aí levaram ele para dentro do palácio, porque vocês sabem, gente, esses palácios aí dessas pessoas que são muito importantes, eles têm hospital dentro, eles têm supermercado, eles têm tudo, é uma cidade dentro de um palácio, tá? E isso é o que contam, que tinha um hospital particular ali, levaram esse cantor pra lá, aonde o cirurgião fez a cirurgia lá, removendo o pipipicos dele. Se é que você me entende. Esse cara, simplesmente não sabendo de nada, o cara acorda da anestesia e vê que ele está dentro de um quarto de hospital, não entendendo nada. E aí falam pra ele o que aconteceu. E ele não acredita, ele meio sedado, ele acha que tá dormindo, que tá sonhando, que aquilo é um pesadelo. Até que ele vai tomando um pouco da consciência, mais ou menos, porque ele estava muito debilitado. As pessoas contam que ele chegou ao Egito muito, mas muito debilitado mesmo, assim, completamente outra pessoa. Parecia uma outra pessoa. Parecia que além do pipi tinha trocado de cérebro mesmo, sabe? Diz que ele estava outra pessoa, óbvio, né? Bom, quando ele chegou aqui no Egito, ainda se recuperando da cirurgia, ele foi sentar com os advogados. E os advogados mandaram a real para ele. Falaram, olha, não tem muito o que fazer. Primeiro, que você fez adultério. Adultério, além de ser pecado, é crime. Aqui e lá. Então você não tem aqui nenhum suporte da lei. Se você denunciar também não tem o que fazer, porque ele é uma alta autoridade no país dele, ele é um príncipe, então não tem o que você fazer contra ele. A única coisa que você tem a fazer é você se cuidar. E também, além de tudo isso, tem um efeito colateral, porque se você botar sua boca no trombone, todo mundo vai saber o que aconteceu com você. E ele, a vergonha, a superação, como é que aquele cara que era ali, né, o varão do mundo árabe, o cara que era o Dom Juan das mulheres, e agora chegar pro seu público e falar que ele agora não tinha mais, né? Que ele era um eunuco, era o que ele era. Então a vergonha, o desespero, até que ele teve derrames. Ele foi tendo um derrame atrás do outro, ele teve paralisia, ele teve AVC, ele teve vários problemas de saúde. E isso, claro, impactou muito na carreira dele, porque nunca mais ele foi o mesmo, obviamente. Isso mudou a voz dele, porque a dicção dele estava péssima devido à sequência de derrames que ele teve. Ele perdeu, ele tá com um lado que é paralisado, ele anda de bengala, que ele foi conseguindo recuperar a movimentação, com muita fisioterapia, com muito tratamento. Então ele, infelizmente, ele teve a vida dele destruída
por causa da luxúria, pelo fato dele ter desejado aquela mulher que nunca ele poderia ter desejado, e ainda mais traiu o esposo dentro do palácio, debaixo do teto do cara, né? Isso foi o pior erro dele mesmo. E é um cara que não conseguia se controlar, e até hoje, gente, olha, eu já trabalhei assim em lugares que ele velhinho, hoje ele é bem velhinho, eu vou deixar também aqui embaixo, dentro dos vídeos, vai ter ele jovem e vai ter ele como ele tá hoje. Ele, sempre que ele canta os shows dele, agora nesses últimos 3 anos, depois que a gente teve a pandinha, né? Ele não trabalha mais. Mas até antes da pandinha, até 2019, ele ainda trabalhava. Só que sempre ele canta sentado, porque ele não tem força. Ganhou muito peso mesmo. Então, com os problemas que ele tem ali de paralisia, então ele não consegue ficar em pé muito tempo. Quando ele anda, os seguranças dele ajudam ele, o filho dele também, a família dele é muito presente na vida dele, mas é um mulherengo até hoje, gente. Várias passadinhas de mão assim você toma dele, sabe, se você não toma cuidado, e você vai falar o quê? Uma pessoa que tá ali debilitada, né? Quando a gente para pra pensar, é uma história que, qual é a probabilidade disso acontecer? Porque é o que todo mundo fala, sabe? Quando eu tava fazendo esse roteirinho mais ou menos aqui, eu tava tirando umas dúvidas com o meu marido, eu falei, mas como um negócio desse pode ter acontecido? Qual é a probabilidade do cara traído armar todo um sistema para poder tirar o negócio do cara, fazer o cara virar eunuco, gente? Pelo amor de Deus. Porque o certo, né, ali super entre aspas, seria fazer o arrasta pra cima do cara, dar o cabo dele pra cima. Mas não, o Megd até fala pra mim, né, o Megd, pra quem não conhece, é meu marido, é o nome dele, tá? Nunca ele aparece aqui no canal, mas nos vídeos mais antigos ele até aparecia. O meu marido tava falando pra mim que sim, que todo mundo achou muito estranho o fato do cara lá, do sultão Sheik, ter feito essa cirurgia no cara, mas que para um homem era melhor ter feito o arrasta pra cima. Então essa vingança foi muito maligna mesmo, sabe? Todo mundo fala. E meu marido fala, nossa, isso foi uma vingança péssima. Se o cara tivesse dado cabo da vida dele, teria sido melhor pra ele, né? Porque realmente, pelo amor de Deus. E aí a pergunta que não quer calar, o que aconteceu com a esposa do sultão? Porque ela que foi ali a mulher, era árabe traindo. O que aconteceu com ela? Se com ele foi uma cirurgia, com ela deve ter sido coisa bem pior, né? Nada. Simplesmente nada. E ainda depois, quando o cara tava indo embora ali, todo debilitado, eunuco da vida, ela foi ainda se cumprimentar ele com o marido do lado, como se nada tivesse acontecido. Foi assim que eles se portaram. O marido dela, com ela do lado, despediram, deram uma boa recuperação para você, que Deus te ajude, que Deus siga seu caminho. E aí a frase icônica do marido foi, que você não faça mais isso com a mulher dos outros. Como que o cara vai fazer, né, gente? Nunca, né? E essa foi a história de Ahmed Adawi, uma história de superação, se é que dá pra falar superação, né? Mas dentro da medida do possível, até que ele superou. Bom, gente, eu me atrapalhei um pouco porque é muito difícil, sabe? Fazer um vídeo onde você não pode falar nada, não pode falar as palavras, não pode... Tem que ficar policiando pra não falar, eu tenho que ficar meio âncora de Jornal Nacional, porque eu queria falar do jeito... Eu queria falar do jeito que dá pra falar, né? Mas espero que você saiba o que é eunuco. Claro que vocês sabem. Se não souber, procura no dicionário, tá bom? Bom, continuando aqui nosso papo, aquele momento nosso aqui que a gente pode falar o que quiser. Se você pensa, meu amor, que homem raparigueiro, né? Mulherengo, como Ahmed Adawi, simplesmente porque aconteceu isso com ele, ele parou e virou um homem santo, fiel à sua esposa. Porque assim, tudo isso quando aconteceu, ele era casado, obviamente, né? Nada, ele só deu uma sumida, obviamente, um tempo, porque ele ficou meio surtado, meio paralisado com tudo, meio sem acreditar. Mas depois o que ele fez? Ele voltou pra Esbórnia de novo. E teve uma entrevista dele que foi muito icônica. Essa entrevista, até onde eu sei, foi tirada do ar, porque um cara, né, um âncora de programas de televisão da época, lá dos anos 90, numa época que era até um pouco mais fechada do que hoje, virou pra ele e falou assim, ué, mas você, depois de tudo isso que aconteceu, como é que você não se relaciona mais com as mulheres, né? Não é possível isso pra você. Falando entre as entrelinhas, né, dando a entender que ele era capado, né? Dali a pouco ele vira pro cara, muito, claro que isso, como eu falei pra vocês lá durante o vídeo, ele tava com a boca torta, ele nessa época tava ainda bem debilitado, mas ele já tava, tipo assim, aceitou o que ele, ali a realidade dele. Ele deu uma entrevista e falou assim, que existem milhares de formas de você se relacionar com uma mulher, que o último recurso de um homem deveria ser o pipi, que no caso dele, as mulheres sempre gostaram dele por causa das preliminares. Foi basicamente isso que ele falou, super entre linhas, né? Que eram as preliminares, e que isso fazia ele ser
um cara desejado pelas mulheres, porque a fama má, ela corre, mas a boa também corre, principalmente quando o assunto é na horizontal. Aí sim, a fama de um homem, ela precede. Bom, então basicamente foi isso, né? Ele deu essa primeira entrevista dele. Você pensa que ele estava todo deprimido, falando com carinha de tristeza, com carinha de cachorro sem dono, não tava nada. Ele tava rindo, dando risada, brincando com sua própria desgraça. Foi convidado para outros vários programas de televisão. Claro que esse primeiro foi o mais polêmico, porque as pessoas ficaram meio chocadas, né, do fato dele não estar mal, nem estar perdido ali com o seu problema. Foi quando ele deu uma outra entrevista, e nessa outra entrevista perguntaram para ele assim, se ele não tinha se arrependido, né, de ter tido aquele caso com aquela mulher. Ele falou que não, foi uma noite incrível, maravilhosa, e que tudo tem um preço a ser pago. E ele pagou um preço caro e tá tudo bem. E que ele nunca se lamenta pelas coisas que aconteceram na vida dele, que ele é uma pessoa que ele crê em Deus, que ele sabe o que ele faz na vida dele, e que isso estava escrito para ele, ele ia superar da melhor forma possível. Para pensar na situação do cara, um egípcio, morando no Egito, famoso, porque não é um cara qualquer, né? É um cara que, assim, o mundo inteiro árabe conhece o cara e sabem essa história. Então, qualquer pessoa, no caso, né, na situação dele, simplesmente ia se esconder, sei lá, sair do país, ir pra Europa, morar, porque sim, grana pra fazer isso ele tem. Porque tiraram lá, né, capou o cara, capou. Mas ele ganhou muito dinheiro a vida inteira dele, inclusive nessa festa, porque ele foi... Vocês estão tortinhos. Pelo que eu entendi, sabe, da minha pesquisa para esse vídeo, parece que ele foi indenizado, ele recebeu uma bolada boa do cara lá. Inclusive eu fico chamando o cara de sheik árabe / sultão, é só para tirar uma onda, mas o cara, na verdade, ele era um príncipe, um amir, que aqui eles chamam de amir árabe. Amir é a tradução para príncipe. Se você bota a palavra prince em inglês, traduz para o amir. Amir é príncipe. E também é um nome próprio. Tem alguns homens que o nome deles é Amir. Bom, ele foi indenizado, ganhou uma baita de uma grana. Com essa grana ele poderia sim ter ido embora do Oriente Médio, do Egito. Eu sei que o Egito fica na África, tá? Mas quando eu penso em árabe, eu penso em Oriente Médio. É coisa estruturada na minha cabeça, mas eu sei que nós estamos na África. Ele não fez isso, ele não fugiu, sabe? Não fugiu da raia. Continuou se apresentando depois que ele teve o tempo dele, porque claro, ele tirou um tempo sabático lá pra ele para poder ele digerir tudo aquilo e se recuperar, porque ele ficou doente, tá, gente? A voz dele não afinou, tá? A voz dele, se você pegou os vídeos aí que tá no link aqui daqui, você pode perceber que a voz dele, desde que ele era jovem até quando ele era velho, já não mudou. O que mudou, claro, um pouco da dicção por causa da forma dele mexer a boca, por causa da paralisia facial que ele ficou. Que ele se recuperou, mas não completamente. Porque, gente, ele teve vários derrames, né? Como eu falei, que não é à toa. E também imagina, lá nos anos 80, fazer uma cirurgia dessa na força do ódio. Imagina o que não fizeram, né? Imagina só. Nossa... Ele fazia xixi sentado, deixou o cara fazer xixi sentado a vida inteira. Você tem noção? Eu sei que aqui muita gente nem vai chegar até o final do vídeo, porque as pessoas querem já finalmente a tragédia, né? Mas eu preferi contar a história dele, porque ele é um cara que fez muita diferença na música árabe. É um cara que ele é idolatrado pela nova geração. Qualquer menino, não vou nem falar rapaz, menino que canta música popular egípcia, até os Maharaganot. Quem não sabe o que é Maharaganot, clica no vídeo, o último vídeo tá aqui o link também. Vai lá dar uma assistida que eu explico. Tudo que eu falo aqui no canal, gente, é tudo conectado, tá? Os vídeos é tudo conectado. É um Sosoflix que você tem que fazer. Todos os vocabulários que eu uso aqui vêm de um vídeo anterior, então não estou usando nada diferente. Mas pra quem não vai fazer isso, o Maharaganot é o funk árabe, funk egípcio, na verdade. Porque quem inventou o Maharaganot foram os egípcios. Até esses meninos que cantam essas músicas, que é o rap, né? Um tipo de rap árabe, eles tiram o chapéu pro Ahmed Adawiya e tem o Ahmed Adawiya como assim uma referência icônica na vida deles. Só que o Ahmed Adawiya tinha voz, gente, tinha voz. Eu tive o prazer de ver esse cara cantar ao vivo. Eu fiquei chocada. Infelizmente, o prazer que eu tive foi de ver ele já debilitado mesmo. Não tava no auge, não. Mas mesmo ele debilitado, eu nunca vi nada igual. Um carisma, uma força, sabe? E ele, meu amor, querendo ou não, mesmo ele estando fora do peso, estando velhinho, todo tortinho, lá do jeitinho dele,
é sex appeal. É um cara que ele tem um olhar que te seduz. Eu sei que você vai olhar ali, você vai falar, nossa, pelo amor de Deus, não é bonito não, ele não é padrão de beleza não. Mas quando você tá na presença dele, tem algo que emana de dentro dele, realmente. Eu não tô puxando o saco, nem passando pano, não. Mas é um cara que nasceu pra ser mulherengo mesmo, sabe? Porque eu acho que no caso de um cara desse, que tem um treco que chama você, mesmo ele estando todo já debilitado desse jeito, você imagina quando ele tava antes dessa cirurgia que fizeram nele? Então é um cara que realmente, infelizmente, é um cara que não dá pra ser de uma mulher só, ele tem que ser compartilhado. Todo mundo tinha que experimentar. Então eu acho, minha opinião. É uma opinião machista? Não, meu amor. É uma opinião de uma pessoa que estivesse lá naquela época, naquele rebuliço aí. Eu queria dar uma beliscadinha nele pra ver como é que é, né? Porque todo mundo fala tanto. Porque as mulheres falam muito. Tem até um outro ator aí, que depois uma hora eu vou contar a história dele, mas é que não tem tragédia, mas que até a referência que dão pra esse ator que eu quero contar a história dele, quer dizer, até que tem umas tragédiazinhas assim, até que vocês vão gostar. Mas enfim, a mulherada que fala que mulher que não experimentou ele, não experimentou homem. Olha a responsa do cara. Bom, mas enfim, aqui é só nosso momento fofoca mesmo. Eu vou agora botar aqui os meus cremítios para poder ficar com a minha cutis, continuar com a minha cutis de pêssego. Tô olhando aí qual creme que eu vou usar hoje. Claro que dentro do meu cronograma de creme. Quem fez o meu cronograma? Eu mesma. Então tá dando certo, tô gostando da minha pele, tá bem gostosinha e bem hidratadinha, tirando uns cravinhos que eu tô aqui. Mas enfim, agradecer você que chegou até aqui na nossa fofoca de última hora, no nosso momento íntimo, e falar pra você que eu amo muito você, tá bom? E ó, um beijo enorme. Se você chegou até aqui, me manda um beijo que eu vou ficar muito feliz.